Ora viva, muito boa tarde. Mais um passo neste caminho específico do sagrado masculino. Hoje será o passo número 8. Depois daquele repto de Domingas Alvim, ter feito o meu próprio direto sobre este tema. Enfim, começámos com o Rui Estrela, o Mário Rui, companheiro do convidado de hoje, do João Correia, o Bruno Pinheiro, o Nuno Salema. Depois participa naquela formação sobre o Sagrado Ser da Sílvia Ascensão, só com mulheres, é muito interessante. A semana passada tivemos com a Gina, sobre o Sagrado Masculino. E hoje temos aqui um convidado também muito especial, mais um homem em construção, nas suas próprias palavras, o João Correia, que eu tive a oportunidade de conhecer já no final de 2017. Vamos esperar que ele entre e que possa ter a oportunidade de o convidar e de entrar com ele em direto na conversa de hoje, para aprofundar um pouco mais este tema, ter mais uma perspectiva, mais uma experiência de vida, que é sempre diferente, e é muito interessante quando nós nos abrimos realmente a ouvir a experiência de vida de cada um. Aí está o João. Vamos ver se conseguimos convidá-lo aqui. Exatamente. Neste simples exercício de chamar. Ora viva, João. Viva, viva Zé. Boa tarde, boa tarde. Estás a ouvir Obrigado. bem? Estou a ouvir bem, e tu? Ótimo, ótimo, parece que está muito fixe. Ótimo. Aqui só ajeitar a câmara. Bem-vindo a este ciclo. Obrigado, meu amigo. Bem-vindo, como estás? Estou bem, sim. Sentes-te bem? Estou a habituar-me aqui a olhar agora para ti e estar a falar Pois. neste novo meio para mim, que é o Instagram. Sim, eu assim que te vi, pronto, lembro. Eu acho que só tivemos pessoalmente uma vez, pelo menos que eu me lembro, assim, foi quando fizemos aquele círculo de tambores com o Mário, não foi? Aquela construção do tambor, não é? Aquela construção Sim, recordo. do tambor xamânico. Pelo menos assim mais tempo, acho que foi assim. Mais tempo. Eu tenho a ideia, e não sei se estou a confundir com outro José, a gente esteve juntos em algum círculo de homens, não tivemos? Ou é impressão minha? Naqueles acho que que eu e o não. Mário facilitávamos. Eu acho que não, eu estava sempre para ir, mas por alguma razão nunca cheguei a participar. Mas vê lá Nunca tu que cheguei eu a tenho a participar ideia nesse. que tu estiveste lá por menos umas 2 vezes, portanto se calhar das vezes que tu querias lá estar há sempre uma parte de ti que chega e outra que não pode Pois, chegar é isso que eu ainda. estava a pensar, é isso que eu estava a pensar. É possível, é possível. Olha, mas um grande privilégio ter-te aqui hoje. Mas eu Privilégio meu. lembro-me desse, obrigado, João. Lembro-me dessa vez, eu acho que foi no final de dezembro de 2017, em que Estava frio, estivemos lá a estava construir. frio, Sim, estava um lindo dia de sol e é capaz de ter sido. Aliás, o tambor, agora estou a reparar o tambor que eu fiz, está aqui, estás a ver? Aqui na minha sim, imagem. também está lá no meu yurt, lá na Herdade do Morgado, faz parte lá, porque na altura eu precisava de um instrumento também para me expressar e foi a forma que arranjei. E aliás, depois comecei uma aventura muito interessante com o Mário, que se calhar deves ter acompanhado, Ouvi sim, ouvi, na na construção construção. do yurt, e ele pronto, também já fez parte deste ciclo, e Eu vi, foi, eu vi. e foi também daí que nos lembrámos também de lançar este desafio para participar, Obrigado, porque faz todo o sentido. obrigado. E eu lembro-me de uma frase, eu começava até, acho que começar por aí, antes talvez de fazermos aquela meditação de enraizamento, embora o entusiasmo seja grande de começar a partilhar, acho que é sempre bom convocar e centrar aqui, para perceber realmente o que é que nos fez hoje estar aqui. Mas lembro-me de uma frase que tu disseste quando o Mário lançou, não sei, o primeiro círculo de apresentação nessa vez, e que te apresentaste como um homem em construção, e aquilo ficou-me, e hoje que vinhas ter comigo, e vinhas conversar comigo hoje, relembrei essa parte. Então era esse o repto que lançava também. Antes de fazermos então aquela respiração consciente, também deixar as pessoas irem chegando. Acho que faz sentido. Se quiseres então fazermos silêncio, eu toco aqui a minha taça. Eu gostei imenso, Este eu gostei recuperar do imenso. ritual. Eu, Sim, da vez força. que eu vi com a tua conversa com o Mário, eu gostei imenso desse momento e também com o Bruno Pinheiro.
esse grande amigo também, e acho mesmo muito bom esse momento de silêncio. É ótimo convidar essa presença. Portanto, estou contigo Tu aí, o enraizamento. conheces o Bruno, ok. Também Conheces o Bruno pessoalmente. Conheço Ok, o Bruno fixe. Agora, pessoalmente. Sim. Não ok. temos uma relação de anos, conhecemos-nos em círculos, em outros trabalhos. Ele também, acho que, agora não sei se estou a confundir com outro Bruno, mas já nós estivemos juntos num dos trabalhos que eu e o Mário fazíamos, também tivemos noutros círculos e gostei muito de o ouvir quando tu estiveste com ele aqui, nestas conversas. Boa, boa. Agora vem-me assim, porque, por exemplo, pelo menos o Bruno e o Nuno nunca, foi das pessoas que eu nunca tive pessoalmente. Agora deu-me assim uma vontade depois de reunir-nos todos, pelo menos estas pessoas que já Podes participaram, pensar nisso. seria muito Podes interessante. pensar nisso, sim. Seria muito interessante. Mas enfim, olha, vamos enraizar aqui, vamos convocar, vamos recuperar isto também. Até sabes melhor do que eu, porque tu tens aquele projeto com o Mário, e enfim, depois hoje vamos falar do Council também. Esta recuperação deste ritual ancestral. E estes momentos para mim são importantes de atenção e de precisamente convocar isso e enraizar o que é que hoje nos fez realmente estar aqui, apesar de já valeu a pena só por te rever, mas ainda temos aí uma hora pela frente para partilhar e que vai passar a voar com certeza com tudo o que temos para partilhar. Então vamos a isso, apenas um minutinho para respirar, enraizar um pouco e até já, até já. Muito grato pela tua presença hoje. Obrigado, Zé. Estou muito grato. Até já. Isto me sugeriu pelo menos para fazermos mais uma respiração consciente antes de voltarmos ao aqui e ao agora. É incrível como isto funciona mesmo. Eu não sei sequer onde é que tu estás, eu estou no Algarve neste momento. Como é que isto funciona com esta distância, não é? Funciona. Estás em Sintra, não é? Normalmente é na zona de Sintra que estás, não tenho essa ideia. Não, não, eu já não estou a morar em Sintra, estou a morar em Cacilhas, margem sul. Ok. Tu vieste mais para sul, mais para o Alentejo. Mais também para sou sul. alentejano. Fiz.
Aliás, eu costumo dizer que toda a gente é alentejana, porque de um lado ao Douro está sempre para um lado, para um lado do Tejo ou para o outro. Mas pronto, isso já é. Olha, muito grato. Conta-me então, essencialmente, como te disse, quero ouvir-te. Como é que este homem se construiu, se desconstruiu, e está aqui hoje e conta-me momentos fundadores da tua história, o que quiseres, este espaço é teu e muito grato por ter a tua presença aqui hoje. Força. Eu espero que este espaço seja nosso. E Sim, sem dúvida. se não te incomodar, eu às vezes não vou estar a olhar para o ecrã, porque de facto tu não estás aqui. Tu estás onde a minha atenção te encontra, e então não vale a pena eu estar aqui para olhar para a câmara, porque não estou a fazer nada. Portanto, eu às vezes custa-me um bocado estar a olhar para aqui. Como te E sentes espero que mais seja uma confortável, conversa. completamente tranquilo. Sim, Espero que seja uma conversa e não tanto um monólogo da minha parte, que isso não é tanto o meu interesse, estar aqui a debitar. Eu de facto não me recordava do Homem em Construção. E isso talvez venha um pouco de não me conformar com as respostas automáticas àquelas perguntas que são quase como senhas para entrar em lugares proibidos ou lugares privados em que dizem qual é a password e tu tens de repeti-la. Eu, portanto, quando me perguntam tudo bem, e quem és tu e o que fazes, não me conformo em responder sempre da mesma forma. Então, talvez nessa altura, nesse círculo, nesse momento, em dezembro, nesse inverno, contigo tenha dito que era um homem em construção. E hoje diria que sou um humano numa metamorfose, virado para norte, para a direção que me é menos confortável, a direção que me apresenta muitos desafios de disciplina, de organização, de persistência, de maturidade. Norte sendo a direção que marca o caminho, não é? Seguir o meu norte, tu seguires o teu norte, não é? É um arquétipo quase de seguir em frente. E estou numa fase de metamorfose, de redefinir-me, e nessa redefinição muito do meu percurso para trás por vezes perde um pouco a importância, porque tudo o que conta um bocado é o agora, e quão presente e quão corajoso eu consigo estar no agora, com quanta vida é que eu consigo estar no agora. E isto para dizer que há muitos contrastes em que por vezes é muito difícil estar no agora, porque os desafios que me são apresentados agora e as minhas hesitações, os meus receios, os meus demónios colocam-me num lugar em que eu tenho de aparecer com coragem como eu sou. E isso implica uma educação da minha parte. A minha educação, por exemplo, a minha educação enquanto João, nascido numa família em Lisboa, na periferia, primeiro da minha geração a nascer numa cidade, numa família que vem do campo, numa família humilde, uma raiz ligada à agricultura e uma raiz em que nenhum dos meus antepassados diretos teve uma educação superior ou uma universidade, em que bebo um pouco desta noção de que o meu valor está implícito com a minha forma de trabalhar. Trabalhar é o meu valor e produzir é o meu valor. Então, o que eu tenho estado a redescobrir agora, a minha metamorfose, é encontrar o meu valor independentemente daquilo que eu faço, independentemente se eu produzo ou não. É um pouco um capitalismo interiorizado, de que o meu valor é medido na quantidade daquilo que eu produzo. Mas pronto, para não entrar mais em lugares crípticos como estamos agora a falar e a apresentar-te uma coisa que é
bocado abstrata. O meu percurso visível, eu estudei psicologia, eu estudei também audiovisuais, trabalhei em televisão, é uma das minhas skills, é a realização e trabalhar com vídeo e imagem. Aliás, uma das conversas que nós tivemos talvez há mais ou menos meio mês ou um mês atrás, é que nós éramos para ter esta conversa já há algum tempo, só que eu estava bastante ocupado a acabar um projeto sobre saúde mental, e é um projeto que terminei agora, terminei ontem, e a minha saúde mental está assim bastante debilitada. Estou cansado, estou a precisar de umas férias porque não tive férias de verão ainda, e estou pronto para as ter agora nesta próxima semana que vem. Paralelamente à psicologia e à televisão e aos audiovisuais e a essa produção, sempre me interessou o trabalho de corpo e de presença. Eu estudei biodança, cheguei a dar aulas de biodança, aprendi com bons mestres e foi um percurso fantástico. Não sei se já experimentaste. Provavelmente, se alguém ouvir esta conversa, é possível que hoje em dia, em 2020, já muita gente o faça. Eu comecei a experimentar e comecei a dançar biodança numa altura em que era confundida com Reiki. Eu falava de biodança e as pessoas pensavam que era Reiki. E com a biodança comecei também a fazer um trabalho de psicossomática. O nome um bocado longo é psicopedagogia perceptiva ou somatopsicopedagogia perceptiva, fascioterapia, com o grande amigo Howard Sonnenkler, a Vera Mello, Maria Leão, Helena Rodrigues. E todo esse percurso me ensinou muito sobre escutar, redescobrir-me através de uma sensação que é endógena, não é descobrir-me através de uma elaboração intelectual, mas descobrir-me através de um sentimento, através de uma emoção, através de uma energia que emerge, através de algo espontâneo que não estava lá, mas que emerge pela minha relação comigo e pela minha relação com o outro. E finalmente encontro Counsel em 2013, Way of Counsel em 2013, e a partir daí começo a facilitar círculos num percurso que se chama, pronto, em português não sei bem como dizê-lo, mas é uma mentorship, com o meu mentor naquela altura, que é o Rob Dreaming, que é uma pessoa que é o único trainer que por enquanto faz treinos em Portugal. Houve agora no fim de semana passado, treinos do Way of Counsel, que é uma iniciação. Fiz a minha titulação, digamos assim, porque isto não é um sistema ocidental, portanto não há um diploma. A base é indígena e vem de uma cultura em que é a aldeia, ou é a sociedade, ou é a tua comunidade que te reconhece e não tu que te auto-intitulas. Fiz essa minha facilitação com a minha comunidade, fiz essa cerimónia, que é assim como se diz, fiz essa cerimónia em 2016, para ser reconhecido, então poder chamar facilitador do Way of Counsel. E é a partir desse ano que começo o trabalho com homens, que é uma coisa também que me legal estar aqui a falar contigo. Teve um percurso interessante, e foi em 2017, um ano depois, que numa conversa muito interessante com o nosso amigo Mário, que abrimos um projeto que mais tarde vem-se a chamar Homem Círculo, que durou um dos projetos desse coletivo durou cerca de 3 anos, no qual eu pensei que tu tinhas participado, mas afinal se calhar no ano passado, se calhar participaste no futuro, José. Então eu estou a confundir o passado com o futuro. É qualquer coisa que anda para trás e para a frente e parece que é passado, mas na realidade está no futuro. Então nós criámos o Homem Círculo, que teve até o ano passado, há 2 anos, em 2019. Não, até este ano, se calhar. Já agora não me lembro isto com datas, é um bocado difícil, mas pronto, tivemos um projeto dentro desse coletivo e teve o seu tempo, teve o seu ciclo e terminámos. Que era um projeto Way of Counsel no masculino para pessoas de identidade de género masculina, portanto isto estava aberto a pessoas que simplesmente sentiam-se homens, mas poderiam não nascer com uma pila entre as pernas.
Então, esteve aberto sempre a isso. E pronto, é um bocado assim resumidamente, mas eu acho que também só temos uma hora, não é? Eu queria dar-te muitos detalhes. E eu confesso que me desenvolvo muito na conversa e não no monólogo, portanto, também abro o campo a ti para poder escutar e para poder daí emergir algo que nos surpreenda aos dois. Muito grato, realmente, sim, isto, por um lado, esta questão de ser uma hora, não é? É para nós realmente trabalharmos esta questão também da assertividade, o que é que realmente quer ser partilhado, não é? Mas ao mesmo tempo que eu sinto, com todas as conversas até agora, e não foge à regra, basta começar-te a ouvir para sentir esse portal imenso que tu abres só com a forma de falares e a linguagem que transmites e mais do que isso, o sentimento que está por trás e a experiência. Isso é muito interessante. Então, tirei aqui algumas notas e algumas coisas ressoaram bastante em mim enquanto falavas, não é? E então, uau, porque realmente eu não te conheço, não é? Conheço-te muito pouco, tivemos muito pouco tempo juntos e aliás, às vezes vivo com uma pessoa uma vida inteira e há sempre mais profundidade, não é? Sempre mais profundidade. Sim. Mas estou impressionado e estou realmente entusiasmado não só com a tua história, mas com a tua experiência. Já estava antes, agora então, depois destes 20 minutinhos que falaste e que abriste um bocadinho o livro, não é? E isso é que me apaixona também, esta aventura no outro, e por isso é que faço o que faço também, de acompanhar as pessoas, no fundo, nesta redescoberta interior e perceber o que é que têm para partilhar, no fundo, para contribuir para a nossa aldeia, seja ela figurada, seja ela o que for. Às vezes pode ser só a nossa, ou pode ser só mesmo o nosso interior, que temos aqui tanta gente cá dentro, às vezes a falar, e tantas vozes. E então eu guardo aqui, para já, essa mudança, não é? Da construção para a metamorfose, foi interessante. E enfim, esta permanente evolução. E depois tu falaste aqui uma coisa muito interessante que me tocou, que é não só ir com coragem, para mim quer dizer que esta ação com o coração, mas é com quanta vida estou agora. Com quanta vida estou no agora, não é? Ou com quanta vida realmente me apresento ao mundo, ou me apresento no agora. Isso é muito interessante porque todo este trabalho é um bocadinho acordar estou com o masculino, acordar esta força, esta vida que nós temos dentro de nós. Depois, como tu disseste até muito bem, não necessariamente tem que ser nos homens, não é? Porque cada ser tem esta energia, esta também tem sido a minha aprendizagem. Eu próprio costumo dizer que ainda estou, acho que, a equilibrar, ainda hoje vou falar sobre essa questão de equilíbrio que me acompanha tanto, a equilibrar essas duas energias, mas claramente tinha uma energia feminina muito mais visível, esta busca do sentido, e tinha muita dificuldade em materializar e transmitir cá para fora e ter estrutura, e facilmente me perdia em teias, e esta busca permanente pelo sentido também, para mim acho que é muito, uma criação interna no fundo, este sonho, e agora trazer isso para a matéria também, acho que é importante, essa energia masculina que eu estou cada vez mais a desenvolver. E a forma como tu falas, a própria linguagem que usas, não só pela experiência que tens, denota bastante conteúdo, e isso atrai-me bastante, não só toda a experiência que tem. Por exemplo, em que ano é que começaste a fazer biodança? Isso é muito interessante. Até o Mário contou um episódio onde vocês conheceram, que acho que foi num evento de dança, não é? Eu vi isso. Sim. Foi um evento de uma amiga nossa, talvez também conheça, a Mariana Guimarães. Foi um evento que ela fez e, num momento de entusiasmo, partimos o teto. E foi aí que percebemos que tínhamos de trabalhar juntos. O entusiasmo é bonito porque há uma coisa que me interessa muito e que aprendi com algumas pessoas, fui inspirado por algumas pessoas. Digo aqui, por exemplo, o António Sarpo, um diretor da Escola de Biodança do Rio de Janeiro e também de Portugal, um grande mestre de biodança, discípulo direto do Rolando Touro, o criador do método Biodança, com o qual eu estudei, que me fez apaixonar pela etimologia das palavras. E eu não sei se sabes, por exemplo, a etimologia da palavra entusiasmo do grego antigo, vem ser possuído pelos deuses, a ser possuído por Deus, ou literalmente em Deus, ou em deuses, não é? Porque os gregos tinham todo um panteão, não eram monoteístas como nós, talvez, a nossa cultura é portuguesa, ocidental. Então, ser possuído pelos deuses como um guia, e eu e o Mário conhecemos-nos partindo do teto de um pequeno estúdio, não nada grave, nada que a gente depois tenha tido de compensar pelo estrago,
Mas isso sim, eu digo da palavra metamorfose e não construção, porque na metamorfose tem muito maior mistério do que construção. Eu digo-te que a questão do homem e ouvir-te falar e perceber também o meu lado humano, não só o homem, e o que é o homem, e o que é esta construção social à volta do que é ser homem, e todos sabermos, sem dúvida, que queremos ser, o que quer que sejamos, queremos ser bons em ser o que sou. Eu quero ser um bom homem, e há muitas definições do que é ser um bom homem. Há muitas direções para a qual eu olho e para a qual tu também olhas, não é exatamente o mesmo ponto, mas é a mesma direção. Estamos a olhar para sul, talvez, e no sul todo o horizonte cabe, e há muitas definições de homem. O bom homem que eu quero ser não é tão distante do bom homem que tu queres ser, imagino. E para mim, eu falava há pouco do norte, e para mim um aspecto fundamental para eu estar em contacto com a minha masculinidade é caminhar para aquilo que eu tenho medo. Caminhar na direção daquilo que eu tenho medo. Há um poema budista, ou um mantra budista, que é qualquer coisa como: na medida em que eu me exponho à aniquilação, só aquilo que é verdadeiro em mim vai resistir. Qualquer coisa assim. E para dizer também que um dos interesses que eu tinha no projeto do Way of Counsel no masculino com o Mário, um interesse que eu tinha que levava para lá, era na desconstrução do que é ser homem. Eu acho que isso também te interessa. E a desconstrução não é para destruir, é talvez nesse processo budista de aniquilar aquilo que é acessório e ficar somente com o que é essencial. Qual é a pérola? E nunca fizemos, e eu acho que o Mário também nunca fomos com esse propósito de ensinar o que é ser homem. Vamos descobrir o que é estar entre homens. E descobrimos algo que era precioso e que também era necessário. Assim pelo menos nos foi dito. E pelo menos foi um lugar que tanto eu, talvez como ele, tirámos a água do poço, aquela água sagrada. E pronto, esta questão de ser homem, eu lembro-me de uma frase do Fernando Pessoa, como ele se descrevia a si próprio, que era temperamento feminino com um intelectual masculino. E eu acho que me revejo um bocado nisso. Ok. Uau, é muito curioso falar nessa questão da etimologia das palavras, porque eu normalmente, aliás, as partilhas que tenho feito lá na minha comunidade, aquela que eu criei, no fundo desta escola que lancei, que eu acredito que realmente todos nós temos uma escola, algo para contribuir, e então um bocadinho esse o meu trabalho foi com esse ímpeto que eu lancei, o que criei nos últimos anos, e eu normalmente começo sempre precisamente pelo significado e pela origem da palavra. E então, até no último direto que fiz sobre o Projeto Vital, hoje às 10 vou fazer outro, mais um, normalmente semanalmente, comecei até a descrever o meu nome e a perceber o que é que realmente quer dizer. Um exercício tão simples, nós olhamos para o nosso nome. E fiz esse pequeno exercício contigo, ainda agora antes de... Eu vi, eu o teu nome. Eu li, sim, o teu nome, antes de ver. E então o João, que lá está, é como se fosse... Depois depende de como é que te interpretas, não é? Mas eu gosto muito de ver, depois há vários significados, e aquilo que mais ressoar, olha, isto faz sentido, agora para agora, é isto que eu vou trazer. E esta graça de Deus, este que o João traz, não é? Ainda por cima, João Correia de alguma forma, o que o sinónimo que lá estava, que mais me tocou foi abraçar. Tu abraças com a graça de Deus, aquilo foi assim, o trabalho que tu fazes. Foi assim, olha, é isto, eu vou receber esta pessoa aqui, esta capacidade realmente de abraçar com a graça de Deus. Então fiquei assim, uau, fiquei bastante entusiasmado com o ser que ia receber e contigo em particular. Pronto, e é bonito a gente andar aqui entre o profundo e o superficial também, entre a brincadeira e o realmente. Eu costumo dizer que eu faço um trabalho muito sério, mas a brincar, que é como eu gosto de levar as coisas com muita leveza. Mas ao mesmo tempo é muito sério, a gente sabe o que é que está aqui realmente a querer partilhar, o que nos faz estar aqui com o brilho nos olhos e com vontade realmente de estar, não é? Eu gosto muito de dizer que esta minha escola, se tu fores precisamente à raiz da palavra, até me surpreendeu. Quer dizer tempo livre, escola quer dizer tempo livre. Parece que é contraditório aquilo que eu passei, que normalmente a nossa realidade. Então eu orgulho-me de realmente de alguma forma criar esta educação que é para a liberdade, no sentido de simplesmente nós agraciarmos este poder que temos, ou reconectarmos com este poder que temos, como falavas do entusiasmo, né? Ser possuído por este poder que está em nós,
de podermos ter a liberdade de escolher o que fazer com as nossas 24 horas. Isso para mim é delicioso, poder, pronto, realmente como é que nós nos construímos, ou como é que nós, qual é o norte da nossa metamorfose, porque como dizia o Rui Estrela, é muito, guardo isso, guardo pérolas de cada partilha, contigo já tenho aqui várias, acho que nem estamos a metade, estamos a cerca de metade da partilha, Sim. mas ele dizia que cuidado com aquilo que tu praticas porque tornas-te bom, não é? Então o que é que tu realmente queres construir, em que direção queres ir, o que realmente queres, não é? Por mais com todos os tropeços que tens e com todas as aprendizagens que vais fazendo, mas manter esse norte, lá está que falavas, isso é muito interessante. E eu perguntava então o que é que, não sei se viste por acaso, não, há pouco tempo falaram nisso, mas o que é que quer dizer metamorfose e do que é que tu ainda tens medo? Claro que qual é, então o que é que, se quiseres partilhar um pouco por aí, eu também depois posso. E vai muito neste sentido do despir, o Nuno Salema falava muito nisso, ele falava até na via negativa, parece que é um dos paradoxos da vida, não é? Nós para construirmos temos que nos desconstruir. Ou seja, há um acesso a essa vulnerabilidade mais pura, a essa essência mais pura que nós já nascemos, para podermos, enfim, perceber que aí está a nossa verdadeira força e então, enfim, esta permanente construção e desconstrução, força, metamorfose e esta questão do medo, ir em direção a esse medo. Ir em direção àquilo que me assusta. Tu disseste, pronto, referiste o Rui Estrela, eu não conheço, mas tivemos uma conversa uma vez, quando ambos estávamos a lançar o trabalho dele era um Man's Tribe, ele estava a lançar um trabalho, naquela altura eu estava a lançar com o Mário, o Homem Círculo, e nós tivemos uma conversa, lembro-me, estava debaixo de uma tília, de uma árvore ali em Sintra, e tivemos uma conversa breve também, breve não, uma conversa por imagem, por telemóvel, um pouco sobre o que é que nos motivava um ao outro, e é verdade, eu acho que cuidado com aquilo que praticas, e isso lembrou-me também ou trouxe-me aqui uma parte que é aquilo que eu também não me dou conta que pratico, aquilo que eu constantemente reforço, porque creio que somos animais de hábitos, a nossa programação neuronal, a forma como o nosso cérebro é construído para a aprendizagem é através do reforço. Então o que eu repito eu vou me tornar, é verdade. E se eu me quero tornar algo diferente, vai exigir alguma disciplina, algum reforço positivo, na mesma frequência com que eu preciso ir à casa de banho ou que eu preciso me alimentar, na mesma frequência com que eu preciso respirar, mas não tão autónomo. Então, tu falaste isso do nome e lembrou-me uma história muito bonita que quando eu fiz o primeiro treino de counsel com o Rob Dreaming, dali a uns meses havia um treino na Grécia com uma das grandes mentoras do Way of Counsel, que ainda está viva, pronto, e que era assim uma pessoa já com alguma idade e uma mulher aterradoramente poderosa e acutilante, Gigi Coyle, amiga hoje em dia e também mentora. E eu tinha chegado, eu não conhecia ninguém, estava num círculo de pai com 20 e tal pessoas e estávamos todos a começar com um check-in, que é uma forma de chegar mais próximo, de estar em círculo. Porque eu estou sentado em círculo, mas não quer dizer que eu esteja em círculo, porque isso demora tempo. E o tempo que isso demora é singular em cada um, não é igual. Então o check-in é para ir me aproximando do centro, que marca um lugar comum, um lugar equidistante, um lugar que é visível. E o check-in era propriamente como é que eu me chamo e qual é a história do meu nome. Não tanto para ir para a etimologia, e quem sabe também por aí, mas era a história do meu nome. E isso partiu-me ali, porque eu não sabia como responder àquilo. E é uma das entradas que gosto muito de fazer em counsel é: qual é a história do teu nome? Alguém o escolheu, para já, não é? Então, eu creio que este olhar questionador é uma forma de metamorfose. E sei que na cultura em qual eu fui educado, a ideia de tirar as peles, sabes, de despir-me,
vem com algum tónus muscular, sabes? Há uma certa rigidez nos músculos para me despir. E recordo-me uma conversa que eu tive com outro dos grandes meus professores, o Nuno Pinto, professor de biodança, que às vezes essa tensão impede-me de ver a força numa flor, impede-me de ver a força num rebente, de alguma coisa que é super frágil, mas tem uma força enorme para crescer para cima e para os lados. Então, às vezes, e é uma experiência que eu tive há pouco tempo, um trabalho que vem de uma tradição chamada Vision Quest, ou Vision Fast, em que às vezes só se calhar ficares 24 horas sentado debaixo de uma árvore ou encostado a uma pedra sem fazeres porra nenhuma, sem levares telemóvel, óbvio, sem levares relógio, sem levares um caderno, sem levares rigorosamente nada, talvez só água, e ficares 24 horas a observar tudo à tua volta, na natureza melhor, mas também pode ser na cidade. Ficares lá pode ser uma desconstrução, e é uma desconstrução, e pode ser angustiante, mas é uma desconstrução. Há um sacrifício, não comes, não bebes e não sais dali, ficas. E observas como é que a tua comunidade de loucos por dentro, toda a agitar-se. Experimenta, Zé. Faz uma vez. Vai em cerimónia para a natureza, senta-te 24 horas, desde o nascer do sol até o nascer do sol do dia a seguir. Fica ali, não saias. E talvez o processo de metamorfose possa ser com uma coautoria que não é com a natureza como o natural, uma coautoria com mais do que a relação comigo próprio. E a relação comigo próprio é um padrão. Então eu estou também a falar do padrão, da dissolução do padrão como eu me relaciono comigo próprio, das minhas preferências sobre a mim própria, dos meus ângulos de visão sobre as minhas características, sobre quem eu sou, o que eu gosto, o que eu tenho medo. E às vezes tudo isso pode desaparecer e ficar uma claridade tal e qual como se estivéssemos a observar um lago na Serra da Estrela, aquela quietude da água, e fica tudo cristalino e tranquilo. A metamorfose para mim é se eu ando tão ocupado a servir, a trabalhar, porque é que eu realmente o faço? A quem é que eu estou a servir? Se eu morresse agora, eu estaria satisfeito com a minha vida. O que é que eu gosto? O que é que eu gosto de fazer? Eu já tive em momentos de tanta alienação que quando me perguntava o que é que eu gostava de fazer, eu não sabia responder. E isso angustiava-me. Angustiava-me o facto de eu saber que sei, mas não conseguir aceder. Portanto, não era a falta, mas era a incapacidade. E lá está, surge-me novamente essa frase que tu partilhaste do Rui, que é, né? O que é que eu andei a entreter, o que é que eu andei a cultivar? Porque o alienamento também se cultiva. E também é um caminho que se faz. Semi-voluntariamente, talvez. Uau! Vou fazer esse exercício que me desafiaste. Se bem que eu acabo por ter, mesmo na minha vida, especialmente quando estou no Morgado, na herdade de Morgado, onde tenho o iurte, chego a passar lá, pelo menos periodicamente, cerca de 48 horas mesmo sozinho, pelo menos em média 2, 3 dias, e realmente se calhar não cumpri assim tão assertivamente como estás a dizer, mas é um exercício interessante de fazer. Mas normalmente faço esse exercício na natureza lá naquele sítio que me diz muito também. Mas é muito engraçado, não é? Porque também o que é que realmente nos desconstrói, não é? Para uma pessoa isso pode ser profundamente assustador, para outra, como por exemplo, para mim isso parece-me profundamente sanador, porque estou um bocadinho agora, se calhar para outra pessoa podia ser profundamente assustador, depende. E isso relembra-me até o que vou falar à noite sobre a questão do equilíbrio, não é? Porque realmente o que é que realmente dá medo a ti ou desconstrói a ti não quer dizer que seja ao outro, à outra pessoa que estás a falar. Então isto é uma verdade muito individual, não é? O que pode ser muito fácil para ti pode ser extremamente difícil para outra pessoa. E então é muito, muito, muito interessante
Mas precisamente só este, e isso tem sido muito o meu trabalho com meditação, como instrutor de meditação e nos últimos anos, só esta questão de nós podermos nos observar, só estarmos em silêncio connosco, não é? E percebemos o que é que realmente está aqui, e depois realmente às vezes recebemos essas bufetadas de fora quando nos perguntam, então, mas quem és tu? O que é que tu estás aqui a fazer? ou o que é que tu gostas de fazer? A gente às vezes nem sabe responder, mas tipo, e depois fica perturbado por isso. Então, mas eu devia saber isto realmente. E ter respostas, não é? Esta questão de ter respostas também, mesmo todos estes temas que falamos, não é? O sagrado, o profundo, esta dualidade que vamos entre a superficialidade e a profundidade, o nirvana e o samsara, sei lá como quer que chamemos, esta dança permanente que estamos a fazer entre estas energias e entre aquilo que somos e que queremos fazer. Enfim, eu gostei muito da forma como tu usavas também, falaste, o que é visível, o que é invisível. O que é que, lá está, este percurso visível, não é? Depois há todo um percurso que é invisível, que no fundo é este mistério que acaba por nos guiar, mas que às vezes não está à mostra no nosso dia a dia, não é? E realmente, se nós nos sentarmos, eu agora até faço muito esse exercício, especialmente, olha, um dos sítios que eu mais gosto é o aeroporto, simplesmente estar a observar ali, porque é um local, eu acho que é um local tão cheio de vida, lá está, não estamos no meio do nada, digamos assim, ou no meio da natureza, mas ao mesmo tempo é assim um contraste grande. Eu gosto também de fazer esta dicotomia entre espaços também e de perceber que realmente podes estar realmente bem contigo, seja em que espaço for, se estiveres, enfim, conectado, digamos assim. Mas o aeroporto chamou-me a atenção porque tem tanta vida, depois aquela chegada, e depois é como estavas a dizer, lembro-me aquilo que estavas a falar de, ok, se eu morresse amanhã, como é que eu já estaria satisfeito com o que fiz? Eu acredito que isso depois tem uma inteligência superior, a gente vai embora quando cumpre a missão, cada vez mais sinto isso, pronto, pelo menos neste plano. Mas é engraçado, quando tu te despedes de alguém, eu ainda no direto anterior, a semana passada, estava aqui com a Gina a relembrar-me que ela foi comigo naquela viagem que eu fiz para a Índia, a primeira viagem que fiz em 2003, e foi a primeira vez, e acho que a única, que eu vi o meu pai enfim, depois numa parte final em que ele teve demência vascular, já se emocionava mais facilmente, a essência veio ao de cima, mas ele sempre se fechava muito, e foi a primeira vez que eu o vi com lágrimas nos olhos, porque eu ia fazer uma viagem que realmente era para outro continente. Então esta questão e ali no aeroporto vê-se isso, porque a pessoa despede-se como se realmente já não o fosse ver, e depois há aquele chegar com aquela alegria de chegar, como se realmente, já não havia há muito tempo. E acho que nós também precisamos de recuperar isto no nosso dia-a-dia, não é? Este entusiasmo que falavas, acho que é um pouco por aí, é muito interessante por onde está a ir a conversa. Olha, temos aqui um comentário, ok, de uma pessoa. Olá, já não conheço o convidado, aqui também agracio, mas não percebi a necessidade de alienação no processo de desconstrução, considerando que tirar a pele deve ser de forma mais consciente. Não sei se vês aí também o comentário. Vamos abrir o espaço a perguntas e respostas. Eu normalmente respondo com mais perguntas. Sim, a relação de alienação, também é muito importante. A relação de alienação com desconstrução foi isso? Agora perdi aqui o comentário. Sim. Não percebeu foi a necessidade de alienação no processo de desconstrução. Considerando que tirar a pele deve ser de forma mais consciente. Bem, eu não sei se foi alguma coisa que eu disse, provavelmente. Não sei dizer. A alienação no processo de construção, não é necessário. Se não for necessário para ti, ainda bem. A alienação, espero que não seja consciente. Não, que esta pessoa, por favor, não se aliene. Eu acho que vai na ideia do que é que realmente, como tu dizias, o que é que dá medo. Porque realmente, se calhar para mim, aquilo que tu disseste, eu até anseio por isso. Estar 24 horas num sítio com a natureza, só com água, vá. Eu faço isso, se calhar de forma não tão... Lá está, consciente, agora vou ficar mesmo aqui 24 horas, mas gosto muito disso, isso atrai-me muito. Mas se calhar para outra pessoa seria completamente assustador estar sozinho no meio do nada, sim, à noite, passar a noite. Isso a mim até atrai-me, enfim, depende muito os animais, da pessoa. E os barulhos. Sim. Para outras pessoas é o não comer e não beber. Tu não acreditas nos pensamentos que te vêm. O último que eu fiz, eu estava a tripar por causa de um pêssego. Eu não sei porquê, o meu mecanismo mental, com tanta fome que eu estava, era um pêssego. E aquilo fez-me ali ficar não sei quanto tempo à volta da ideia de comer um pêssego. E nunca pensei. Okay.
Mas, por favor, quando tu falaste, por exemplo, de é uma ideia, vou fazer esse desafio, não é um desafio. Não é no sentido de desafiares. E é nesse sentido que eu estava a falar da questão da flor, em que não precisa ser uma coisa arrancada a ferros, não precisa ser uma coisa que seja dura. Acho que é puxando outra frase do Fernando Pessoa, que viver não é preciso, mas navegar é preciso. Não sei se já tinhas ouvido falar esta questão. Viver não é preciso porque a vida te acontece, um dia partes e já não acontece, mas navegar é preciso. Há uma procura do norte, há uma procura de direção. E isso tem de ser consciente, isso tem de ser intencional. Se eu quero construir a minha vida, eu preciso navegar. É intencional. Eu não acho que seja preciso alienar-te para te desconstruires. A alienação é um dos bónus que nós temos em estar vivos. Não há forma da gente, em momentos, não se alienar. Em que grau é para a própria pessoa descobrir. E não ter medo, às vezes é preciso alienar-se, às vezes acontece. Sabes, quando tu disseste que às vezes não sei responder aquilo que eu gosto, às vezes não sei responder aquilo que eu sou, tal e qual como eu gostava de responder naquela forma, e depois me dou conta de me julgar a mim próprio, de me estar a dar chicotadas. Eu acho que esse todo processo precisa desse abraço de que estavas a falar, essa suavidade. É preciso que a gente seja mais macio. O mundo... Houve aqui uma coisa que... Sim, não, perdi aqui a ligação na internet por um momento. Acho que já estás aí outra vez. Ou fui eu? Sim, acho que sim, porque o meu mecanismo que me dá a internet. Uau, mas pronto, olha, temos aqui... Então, por favor, não pensem que alienar-se é preciso para haver uma desconstrução. No sentido em que a desconstrução acho que vai aparecendo recorrentemente na nossa vida. Se não te aparece na tua vida, então não te forces. É preciso um hedonismo, é preciso sermos hedonistas, é preciso que a gente seja guiado pelo nosso prazer também, sabes? Não seja tudo, é preciso ser difícil. Viver não é preciso, navegar é preciso, e as coisas aparecem. Sabes que se me faz lembrar precisamente no workshop que tivemos com o Mário, lá na aldeia da... Como é que se chama? Agora esqueci-me do nome, no sítio da Silva Floresta, da aldeia do Val. Então está lá uma igreja com a imagem de Cristo a abraçar, diferente do Cristo crucificado. E eu acho que estamos um bocadinho nesse caminho, em que também é uma das atitudes fundamentais, que eu fiz uma formação sobre as 8 atitudes da meditação transpessoal, e uma delas é precisamente o sem esforço. Mas ao mesmo tempo, lá está, temos que aparecer, né? Temos que estar aqui e fazer aquilo que realmente nos dá prazer, precisamente, e esse é o caminho do entusiasmo. E perceber que realmente, claro que esta metamorfose assusta, não é? Porque implica uma evolução. Tu já não vais ser a mesma pessoa, lá está, depois de fazeres certas... Lá está, no dia-a-dia estamos sempre... Esta metamorfose é permanente, embora às vezes não tenhamos essa consciência, não é? E então, lá está, porque o ego tenta nos proteger, pelo menos é assim que eu interpreto, e é um instinto de sobrevivência, não é? Seja que for... Por exemplo, entrar num círculo de homens, não é? Lá está, há essa entrega. Olha, também já agora havia-me aqui uma questão se havia círculos de biodança para homens. Não sei se depois te podem contactar. Não há, mas há formação especial, há workshops específicos para o masculino e para o feminino, mas não há aulas regulares. Eu acho que no sentido, sim, eu acho que acho que todos nós temos isso, não é? Quando nós temos aquele chamamento de fazer algo que nós realmente queremos, mas dá-nos medo, não é? Dá-nos... enfim, seja o que for. Até agora estas partidas que eu tenho feito na internet, quando comecei, ainda agora há sempre aquele nervoso miudinho ainda, não é? Mas tu vais ganhando experiência e vais cada vez mais aprendendo, como estavas a falar também, a disciplina e a maturidade para fazer aquele caminho que te apaixona, não é? E eu estou numa fase abençoada que já não consigo dizer que não àquilo que realmente tenho que fazer, e isto vem com sensibilidade, vem com treino, vem com hábito de nutrir, pelo menos a mim vem-me assim, não é? Este hábito de fazer aquilo que
que temos que fazer. Mas sim, claramente há esta abertura, esta vulnerabilidade de partilhar aquilo que realmente nós queremos dizer. E falaste de uma coisa que eu até perdi um bocado, a questão de, por exemplo, quando nós estamos em círculo, podemos estar no círculo ou podemos estar próximos do círculo, mas não estarmos próximos, não é? Essa questão, não sei se queres ir por aí um bocadinho. Nós temos aí cerca de 10 minutos, temos aí pelo menos 10 minutos. Isto mais uma vez, fogo. Isto mais uma vez é um portal, vamos com certeza fazer isto mais vezes, e esta é a minha vontade, porque abrimos aqui várias portas. Ainda nem falámos de uma questão que eu também gostava que abordasse. Falámos ainda do masculino sequer, vê lá. Exatamente. Mas as pessoas pagaram um bilhete, vê lá. E a gente não nos vai dar o sagrado masculino. Acho que esteve bem presente, mas especialmente até depois a relação com o feminino, enfim. Essas duas coisas que eu ando aqui. E depois perceber, lá está, esta questão do que é depois fazer este ser humano integral, não é? Juntar as peças, não é? Porque nós desconstruímos para depois juntar as peças, cá de forma um bocadinho diferente. Enfim, força, não sei se queres terminar aí este tempo de antena para ti, com o que foi partilhado aqui. Olha, pronto, então... Mas esta questão do aproximar do círculo... Do aproximar do círculo, o que é estar em círculo? Sim. Então, a tradição que eu aprendi, o Way of Council, vem da Califórnia, tem uma raiz bastante indígena, ameríndia, portanto, povos, nações ameríndias de Estados Unidos, Canadá, América do Sul e Central, pré-colonização europeia, não só, mas vem muito ligado aí. E a prática de círculo vem de quase como um estudo antropológico das várias culturas e práticas de governança que essas culturas tinham, tal como nós temos um parlamento hoje em dia, temos democracia, forma de nos governarmos, temos um sistema, etc. O estar em círculo não é um processo ortodoxo, não é por eu estar em círculo que eu estou em círculo. E então o que eu te dizia era que eu posso estar sentado em círculo, mas a experiência de estar em círculo, que é uma experiência de estar em relação com algo maior, tanto fora como dentro de mim, tem um ritmo gradual. E quando nós conduzimos o Way of Council, as pessoas que facilitam o Way of Council e outros processos de círculo, o Way of Council é uma tradição, mas há muitas tradições de círculo, porque tu próprio provavelmente usas círculo no teu trabalho. Nós os dois aqui estamos a aproximar-te de círculo, na medida em que nos tornamos mais visíveis um para o outro. Não digitalmente, mas de que eu vejo quem tu és e tu vês quem eu sou. Ou tens uma sensação de mim. Uma terceira linguagem que te chega informação sobre mim e vice-versa. E o check-in é que o que é que está invisível, o que é que está visível para mim, mas está invisível para os outros. Se no meu check-in, a minha forma de começar a minha palavra, a minha participação, a minha voz, dar a minha voz, se eu me puder revelar um pouco, eu estou mais próximo de estar em círculo. E é uma experiência que é muito familiar, pode não estar no percurso das pessoas, mas no momento em que é redescoberto, há uma memória, um remembramento, quase como se fosse algo no teu corpo que tu redescobres novamente. Eu estou em círculo, eu estou em comunidade, eu sou escutado, eu sou visto. Eu redescubro-me na palavra do outro e esse outro nem está a falar sobre mim. Eu observo e testemunho interdependência e interconexão a acontecer. E saio daqui com mais energia do que com que entrei de início. É uma experiência de círculo. E normalmente, na minha experiência, desde 2013, é quando tu acabas um council que tu sentes-te em círculo. E é quando tu acabas um council, quando parece que, sim, agora começou. E estamos a acabar, tal e qual como estamos aqui agora. Estamos a acabar e agora é que começou. Sim, uau, espetacular. Isso relembra-me que partilhaste ao início também da coisa de teres estado a terminar um projeto e sentiste até de alguma forma com menos energia, ou de alguma forma foi assim que eu interpretei, deste muito ao projeto que estás a falar. Isso depois podes partilhar isso ou pôr um link, não sei como é que Sim, é um projeto muito interessante sobre saúde mental. Fiquei curioso para saber mais sobre isso. É um projeto muito interessante sobre saúde mental, da Associação Manifestamente, e acho que é dia 10 de outubro, no dia de outubro ou novembro, no Dia Mundial da Saúde Mental vai ser lançada, inclusive vai ser lançado pela DGS, Direção-Geral da Saúde, e é uma formação muito básica, chama-se Kit Básico de Saúde Mental Online. É uma formação para nos dar o beabá sobre saúde mental,
para nos sensibilizar que a saúde mental é uma questão muito premente na nossa sociedade portuguesa, europeia, ocidental. Quantas pessoas estamos aqui? Somos eu, tu e mais 3. Pronto. 1 em 3 pessoas das que estão aqui já sofreu ou vai sofrer de uma questão de saúde mental. Saúde mental não é simplesmente aqueles quadros em que tu flipas completamente, é uma depressão, são estados, todos passamos por isso e não é visível. A questão é que não é visível e por isso há preconceito. É uma formação que depois vai estar disponível, é online, é gratuita e as pessoas vão poder fazer. Eu depois, obviamente, como estive envolvido no trabalho, partilho no meu Facebook e posso partilhar contigo. É um beabá, talvez para ti, José, não vai ser um grande, não é com... Tu conheces daquilo, mas para outras pessoas talvez é muito interessante também como é que eu posso ajudar a mim e ao outro quando eu preciso ou quando eu vejo que alguém está a passar por um desses momentos. Em vez de ter a palmadinha nas costas ou isso vai-te passar, sabes? Sendo eu uma pessoa que já passou por essas questões de saúde mental, de ataques de pânico, de ansiedade, estou muito sensibilizado para isso. Claro, isso é o que eu tenho visto, não é? Cada vez mais nas pessoas que vou acompanhando e tenho o privilégio de conversar e de reconectar-me, é esse valor da experiência, não é? Realmente saber o que é que se está a falar, não é? Sim. Ter passado de sentir, lá está, este ser humano integral, ter sentido isso no corpo, na mente, nas emoções, e realmente depois de levar isso como missão, transformar isso como missão é muito, muito, muito interessante. A ferida como cura. O Kiron. Tu sabes, não sabes, José, o Kiron. Sim. Curador ferido. A ferida tem um poder magnético e criativo imenso. E por isso é que as pessoas não deviam forjar, por isso é que as pessoas não deviam forjar uma imagem de perfeição delas próprias como uma meta que elas querem atingir. Eu acho que abraçar essa comunidade de loucos e a comunidade de saudáveis que cada um de nós transporta é uma dádiva para o mundo. É uma dádiva para o mundo e é uma responsabilidade. É quase como a dor com que eu nasço, a ferida com que eu nasço, é uma responsabilidade que eu trago para ver curada no mundo. Saber, mais uma vez, força. Que a ferida que eu trago é uma dádiva de cura para o mundo, qualquer coisa assim. E não forjar essa ideia de bronze, sabes, dos ídolos pés de papa, de bronze, de que somos invencíveis e somos um produto, não é? Somos um produto, ou aparecemos na imagem, todos agora aparecemos na televisão, nos pequenos ecrãs, e temos de nos tornar um produto. Perdemos tanto enquanto humanidade se formos por aí. A vulnerabilidade, que não quer dizer que eu me tenha de cortar para sangrar, mas simplesmente mostrar que às vezes não sei o que é que eu gosto, ou não sei o que é que eu sou. Como sempre, não é preciso forçar. Viver não é preciso, isso acontece. Mas sim, abraçarmos a nossa dor e a nossa felicidade também. Uau, já é assim, um grande privilégio ouvir-te e realmente sentir-me abraçado, sentir-me abraçado por essa dádiva, não é? No fundo voltamos ao significado do teu nome, não é? E fez-me lembrar também algo que muito me tocou no direct que fiz com o Nuno Salema, que acho que foi das vezes que alguém referiu a questão da responsabilidade de forma que mais me tocou, que é no fundo a responsabilidade é a habilidade para responder, para mim para responder à vida, ou perante o mistério da vida, como é que tu respondes. E eu acho que estou em permanente treino, lá está esta questão de hábitos, e a vida está-me sempre a testar cada vez mais. No fundo, tu sobes um degrau e preparas-te para o próximo, é assim que eu cada vez mais sinto. E saberes responder perante a vida. Qual é esta habilidade, treinar esta habilidade para responder. E isto tem muito a ver com, sem falarmos do masculino, da relação com o feminino, do sagrado ser, isso, assim, mais profundidade. Fica já o convite para continuarmos, para abrirmos novos portais, porque acho que foi aqui mais uma vez aberta uma janela muito interessante. E foi assim uma grande honra poder conversar contigo durante esta hora. Para mim este 8º passo, porque eu vejo assim, isto é uma peregrinação, estou-me a aproximar do centro. Lá está, esta questão do círculo também é muito engraçada, porque e como tu falavas, não é? Com quanta vida eu estou agora no agora, de onde é que vem, não é? Desde onde? E acho que toda a questão do simbolismo do centro e do círculo também
Eu vejo muito assim este meu caminho, esta peregrinação para o centro da coisa. Não é? Enfim, olha, temos Viagem. aqui 20 segundos. Se quiseres terminar, deixo-te um grande abraço e até breve. Espero estar contigo pessoalmente, futuramente em breve. E realmente viver nessa experiência de estar em círculo integralmente. Integralmente. 10 segundos, João. Grande abraço e até a próxima. Até à próxima, José. Obrigado e que a nossa conversa